Bem-vindos novamente ao C#. Continuamos a desenvolver o nosso exercício prático, neste caso a lista de contactos, e no vídeo anterior dissemos então, ou disse eu, que iríamos começar a criar aqui algumas classes. Neste caso vamos criar uma classe inicialmente, porque sabemos que o nosso programa vai gerar em torno do binómio nome-telemóvel, isto é, para o nome associado um telemóvel, ok? Então, o que nós vamos fazer, vamos criar aqui uma classe, e para isso eu posso fazê-lo da seguinte forma: posso chegar aqui e selecionar aqui a opção Add Class, ou então posso fazê-lo desta forma, Add Class, e neste caso vou adicionar uma classe. Neste caso a classe vai se chamar CL Contacto, ok? Portanto, temos aqui a nossa classe Contacto. Eu vou, antes de mais, buscar aqui o meu fantástico separador, porque eu acho interessante. E vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar aqui ao cimo uma descrição. Portanto, guarda os dados dos contactos, ok? E o que esta classe vai ter simplesmente é o seguinte: vai ter duas propriedades públicas que servem para guardar o nome e o contacto de cada utente, neste caso de cada elemento. Então eu vou colocar aqui public string nome, e agora vou colocar aqui a implementação getSet, ok? Portanto, neste caso estamos a falar de uma variável que vai tem implementado o get e o set, que me permite que esta própria variável tenha esta implementação e, portanto, o seu valor seja alterado na própria classe. Então, agora vou colocar aqui public string também. Eu posso tratar por string telemóvel, ok? Uma vez que não vou fazer operações matemáticas com o número que vou introduzir para o telemóvel, vou utilizar uma variável do tipo string. E, portanto, tenho a minha classe basicamente construída, ok? Eu vou guardar, portanto, a minha classe está aqui. Vou, em seguida, criar uma outra classe que me vai permitir, por exemplo, que a minha lista de contactos esteja disponível em toda a aplicação. E para isso vou criar uma classe especial. Vou aqui adicionar uma classe à qual vou chamar classe geral, por exemplo, ok? Vamos lhe chamar mesmo geral. Não vamos colocar ali o CL, ok, geral. Esta classe vai ser especial porquê? Porque ela vai conter aqui determinados elementos e métodos que vão ficar disponíveis em toda a aplicação, ok? E uma das premissas para que todos os elementos desta classe possam estar acessíveis a qualquer parte da minha aplicação é que ela seja do tipo static. E neste caso vou colocar public static class geral, ok? Então, esta classe, eu vou utilizar aqui o mesmo separador, classe geral, ok, tudo bem. Posso ali colocar comentários, enfim, não há problema nenhum. Neste caso eu gosto de colocar sempre qualquer coisa no topo da classe. E esta classe geral vai então ter, uma vez que ela é uma classe do tipo static, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ela não precisa de ser instanciada. Enquanto no caso da classe CL Contacto, eu tenho uma classe absolutamente normal. Para ter um objeto que contenha estas duas variáveis, eu vou ter que instanciar esta classe, isto é, criar objetos a partir desta classe. No caso da classe geral, uma vez que ela é do tipo static, ela vai estar acessível a qualquer parte do programa sem eu a poder instanciar e sem ter necessidade de fazer isso. Ora, o que é que eu vou inicialmente criar aqui nesta classe geral? Eu vou criar qualquer depósito, um depósito qualquer que me permita carregar para dentro dele a lista de todos os contactos, neste caso nomes e telemóveis, que estiverem guardados no ficheiro, ok? Uma vez que na execução de todo este processo, que é a minha aplicação, o que vai acontecer é que quando eu adicionar aqui um determinado valor, eu vou querer não só que ele fique guardado numa lista, mas que ele seja também guardado para um ficheiro, ok? Vamos por partes, porque estamos a falar de duas situações completamente distintas. E isto porque é que eu quero que ele fique guardado numa lista, ou num dicionário,
noutro esquema qualquer. Isto porque depois eu tenho aqui a opção de pesquisa. Ora, eu não vou realizar pesquisas em dados que estão guardados num ficheiro. Eu vou realizar pesquisas, neste caso, em dados que estão guardados numa estrutura de dados que está permanentemente ao dispor do meu programa. E, portanto, não vou ter que estar permanentemente a abrir o ficheiro, a carregar cada um dos seus dados e a verificar se os dados coincidem com os meus itens de pesquisa. Parece um pouco complexa esta ideia de pensar. Eu volto novamente a sublinhar que estamos a utilizar métodos muito arcaicos para construir este tipo de aplicação, uma vez que ainda não falámos sobre bases de dados, nem falámos sobre link, mas vamos tentar criar esta aplicação então utilizando estes métodos arcaicos. Ora bem, vamos passar então à prática e eu vou criar aqui então aquilo que é uma lista tipificada, isto é, list. E reparem neste tipo de list, eu vou criar uma lista. A lista é um tipo de coleção genérica, ok? Como podem ver aqui, pertence à classe System Collections Generic, ou melhor, sim, é uma classe, a classe é list, neste caso estamos a falar do namespace System Collections Generic, uma lista genérica. E uma lista genérica porquê? Porque eu agora vou poder definir, dentro destes dois sinais, vou poder definir que tipo de elementos é que esta lista pode albergar. Ora, o tipo de elementos que eu quero que ela albergue são exatamente elementos do tipo contacto, CL contacto. Então, eu vou escrever aqui CL contacto. Então, vou definir assim, lista contactos. Ok? E esqueci-me ainda, entretanto, de colocar aqui qual é o seu modifier, isto é, se ela é pública, se é estática, se não é. Ora, é evidente que ela vai ser pública e estática, ok? Public Static Lista Contactos. Portanto, o que é que vai acontecer com esta lista? Ela vai guardar todos os contactos, ok? E, portanto, ela vai estar acessível em qualquer parte do meu programa. Reparem, se eu quiser aceder à lista contactos, bastará para isso utilizar geral.listacontactos. Reparem, eu vou aqui, por exemplo, se eu escrever geral.lista contactos, e cá está ela, e com todos os seus parâmetros e métodos que eu posso utilizar, ok? Portanto, este passo está dado. O que vai acontecer também é que eu vou aproveitar aqui esta classe geral para criar alguns métodos. E são métodos que eu depois vou aceder, uma vez que vão ser métodos estáticos, são métodos que eu vou aceder em qualquer parte da minha aplicação. Um dos métodos que eu vou criar já será o public, e depois iremos fazer a implementação à medida que os vídeos forem decorrendo. Public static void gravar ficheiro. E, portanto, neste caso, o que é que vai acontecer? Este método vai servir exclusivamente para gravar o ficheiro que vai conter os dados. Portanto, é a forma que eu vou ter de ter um registro dos nomes e dos contactos sempre que eu desligar a minha aplicação, ok? Vamos ter também um outro evento, neste caso um outro método, que será o public static void abrir não, vamos colocar carregar ficheiro. Isto é, enquanto que o método que eu estruturei inicialmente é para gravar os dados no ficheiro, e já vamos ver o que é que vai ser gravar os dados no ficheiro, será basicamente gravar toda esta lista dentro do ficheiro. Este aqui vai carregar os dados a partir do ficheiro, o que significa que sempre que eu carregar na tecla gravar, neste caso aqui no adicionar, eu vou atualizar os dados na minha lista e depois vou dizer ao programa que quero gravar o ficheiro com os dados dessa lista. Sempre que o meu programa for carregado, isto é, for executado pela primeira vez, isto é, eu estou a executar o meu programa, porque ele estava encerrado, eu vou pedir ao programa para ele carregar o ficheiro. Carregar o ficheiro significa carregar todos os valores que o ficheiro contém para dentro desta lista de contactos, ok? E vamos deixar ficar agora esta implementação assim vamos avançar, penso que ainda temos aqui mais algum tempo, vamos avançar já para a criação deste gravar ficheiro. Ora, como nós sabemos gravar ficheiro, nós podemos utilizar a técnica do Stream Writer, ok? Para isso vamos acrescentar aqui no topo using system.inout, isto é, vamos acrescentar este namespace
que é o system.input-output, que nos permite ter acesso às classes que permitem gravar e carregar dados a partir de ficheiros. Então, o que este método vai fazer vai ser gravar os dados no ficheiro. Ora bom, vamos então criar aqui o stream writer, ficheiro, é igual a new stream writer. Ora, muito bem, nós vamos precisar de definir aqui qual é a path, qual é o caminho do nosso ficheiro, isto é, onde é que o ficheiro vai estar localizado. E para isso nós vamos fazê-lo de uma forma simples. Vamos pedir que o programa vá buscar a pasta dos meus documentos. E neste caso será a forma mais segura de nós guardarmos o ficheiro. O ficheiro vai ficar guardado dentro da pasta meus documentos. Ora, para nós fazermos isso, vamos aqui deixar ficar uma string em aberto, porque não estamos aqui a definir ainda qual é a sua localização, e vamos dizer assim, string caminho, isto é, a pasta, ou vamos definir pasta, é igual a, e agora eu vou buscar então o endereço da pasta dos meus documentos. Então vou utilizar o environment.getFolderPath, e agora vou utilizar esta estrutura que existe aqui, que é o environment.specialFolder, que contém esta lista bastante alongada de tipos de pastas comuns que existem nos computadores, neste caso com o sistema operativo Windows. Neste caso eu quero o My Documents, ok? E portanto ele vai buscar a pasta My Documents, vai ser guardada aqui, e eu vou acrescentar ainda a esta pasta My Documents uma barra, ok? E neste caso, quando eu quiser abrir o ficheiro para o gravar, eu vou abrir o ficheiro que está em pasta, mais dados contactos, ok? .txt, pode ser com outra extensão qualquer. Ora bom, o que vai acontecer aqui na prática é simplesmente o seguinte. Primeiro, este valor de pasta, esta variável pasta, vai assumir o endereço da pasta meus documentos, que é proporcionado por esta implementação que aqui está, environment.getFolderPath, isto é, ir buscar o caminho da pasta, e depois vai buscar o caminho de uma pasta especial, que é a pasta My Documents. Eu depois acrescento-lhe uma barra, porque por defeito ela vai buscar este valor, mas não lhe acrescenta a barra no final. E eu poderia fazer isto desta forma, ou simplesmente colocar aqui isto e retirar daqui esta barra, para que o caminho ficasse completo, ok? Vamos deixar ficar assim, não há problema nenhum, a implementação pode ser feita das duas maneiras. E agora vou tratar já de fazer uma coisa, que é ficheiro.dispose. Assim que eu não precisar mais do ficheiro, ele vai ser despojado, isto é, vai ser eliminado da minha memória, eu não necessito mais dele, mas vai ficar guardado no nosso computador. E falta apenas agora colocar aqui a gravação, criar aqui o sistema de gravação. É isso que nós vamos fazer no início do próximo vídeo.